Em Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não apenas venceu a morte, ele capacitou os seus com o Espírito Santo. E o propósito era claro: serem testemunhas vivas onde estivessem. Seja bem-vindo ao nosso canal Rotina da Prosperidade. Hoje, quinta-feira, 24 de abril. Nosso tema é Jesus ressuscitou e agora nos envia com o Espírito para vivermos com sentido e autoridade. Você pode fechar seus olhos, respirar fundo, colocar-se diante de Deus com o coração disposto. Senhor, não queremos apenas ser salvos, queremos ser enviados, não queremos apenas receber poder, queremos viver com propósito. O Senhor nos capacitou com seu Espírito e o propósito ele é claro. Precisamos ser testemunhos da Tua Palavra. Então te pedimos que no dia de hoje o Senhor nos direcione, que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo, que a gente tenha discernimento, sabedoria para entender o que a gente lê, o que a gente lê aqui nos versículos, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Porque muito mais do que estar aqui ouvindo é pegar tudo isso e aplicar e colocar em prática. Em Atos capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, o Espírito Santo desce sobre nós, Deus nos dá esse poder. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como que a gente faz para ouvir o Espírito Santo de Deus? Para ser testemunhas vivas do teu amor, né? A ressurreição é o ponto de partida. A gente recebeu a vida. E agora? O que a gente faz com ela? Agora é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é Ele que nos dá ousadia, palavras, discernimento, amor, direção. E aí a gente precisa refletir. A gente tem vivido com consciência do nosso chamado? A gente tem dependido do Espírito ou da nossa própria força? Porque isso acontece muitas vezes, né? A gente ter um problema ou algo e querer resolver com a nossa própria força, querer ter o controle sobre as coisas. Em quais ambientes a gente precisa ser testemunha hoje, com atitude, com palavras, ou às vezes com silêncio? O Espírito ele não veio para que a gente sinta arrepios, que confesso que eu sinto por diversas vezes, orando aqui, quando eu tô na igreja, louvando, ouvindo uma palavra, quando eu tô conversando com alguém, eu sinto a presença do Espírito Santo e arrepia, sabe? Nossa, até é o Espírito Santo ali. Mas ele não veio só para isso. Ele veio para nos dar coragem de viver com verdade. Cada lugar que a gente pisa, cada lugar que a gente chega, é uma oportunidade para a gente testemunhar com a nossa história, com a nossa postura, com a nossa esperança. O mundo ele não precisa de perfeição, ele precisa de gente cheia do Espírito. E muitas vezes a gente acha que a gente não está capacitada para falar dele, mas que não é sobre a gente. Não é sobre a Camila estar aqui falando. É o Espírito Santo que fala através da gente. Para isso a gente precisa estar conectada, a gente precisa estar entregue e estar aberta para que Deus nos use como instrumento de bênção na vida das pessoas. Então o mundo ele não precisa de perfeição, ele precisa de pessoas cheias do Espírito.
E a gente pode orar, a gente pode falar: hoje eu escolho viver como um testemunha de Jesus. Hoje eu escolho viver como sua testemunha, Pai. Hoje eu quero ser luz onde eu estiver, com poder, com graça, com verdade. Você pode profetizar, você pode falar essas palavras, declare isso. Quero ser luz onde eu estiver, com poder, com graça, com verdade. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: Ó Espírito Senhor, que está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre cada um de nós, porque Ele nos ungiu, porque Ele nos equipa, Ele não apenas nos chama. Espírito Santo, obrigada, obrigada porque o Senhor não nos envia sozinhos. O Senhor nos unge, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos acampa. E te agradecemos, Pai, por isso. E você pode pensar pelo que você é grata, pelo que Deus tem feito na sua vida, como Ele tem te usado, pelos pequenos detalhes. Ontem, quarta-feira, o que aconteceu no dia de ontem que você quer agradecer? Você está com um sentimento profundo de gratidão no teu coração. Pense em 3 coisas que aconteceram ontem, pela qual você é grata, grato. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E agora é o momento da gente pedir perdão por ter vivido com medo e sem direção. Senhor, nos perdoa pelos dias em que a gente viveu sem propósito, Pai. Nos perdoa pelos dias que a gente viveu com medo, nos escondendo do que o Senhor confiou a nós, Pai. Hoje queremos ser cheia de coragem, de foco. Senhor, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Senhor, coloque os seus anjos à nossa volta, nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações, Pai. Ai, em nome de Jesus, amém. Em Atos capítulo 2, versículo 4 diz: E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E agora a gente vai orar por quem precisa encontrar propósito e poder no Espírito. Você conhece alguém que está sem propósito, sem motivo para viver, desanimado? Agora é o momento de você orar por essas pessoas. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: E todos ficarão cheios do Espírito Santo. E você pode orar: Espírito Santo, enche. E você pode falar o nome dessa pessoa com o teu poder. Espírito Santo, enche o meu filho com teu poder. Espírito Santo, enche a minha mãe com teu poder. Espírito Santo, enche minha amiga, meus familiares, minha comunidade. Que eles possam viver como alguém chamado, enviado e sustentado por ti. Que desperte para o propósito eterno que há em Cristo, Pai. Que o Espírito Santo incomode eles, toque o coração deles, que eles entreguem a vida deles a ti. Que a gente não se canse de orar pelos nossos, pedindo para que o Senhor invada o coração deles, que o Senhor ganhe eles para ti, Pai, e que a gente seja um instrumento na vida deles, um instrumento de oração, um instrumento de profetizar palavras de bênção, de cura, de salvação. Se você quiser colocar agora uma intenção especial para alguém que está sem propósito, que está depressivo, ansioso, ou para os seus filhos, pais, avós, eu vou ficar em silêncio para que você profetize palavras de bênção para essas pessoas. Vamos fazer isso agora.
E agora a gente vai orar por nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus, nós somos criados com um propósito. A nossa vida ela não é por acaso. Use as nossas mãos, use a nossa voz, use os nossos dons, use o nosso tempo, use o nosso coração. Tudo pertence a Ti. Eu vou ficar em silêncio e você pode entregar a sua vida a Deus agora. Ore e converse com Ele de maneira íntima, entregue. Pode fazer isso agora. Pai, obrigada, Pai, por mais esse dia, essa quinta-feira. Obrigada pelo seu ensinamento, pela tua presença. E hoje, se você quiser colocar alguma coisa em prática em relação ao que a gente leu aqui, você pode pegar um caderno e escrever ou no seu celular qual área da sua vida você deseja viver com mais propósito. Qual área da sua vida você deseja viver com mais propósito? Na sua família, no seu trabalho, com as suas finanças. E escreva também o nome de uma pessoa ou um grupo de pessoas com quem você quer testemunhar a respeito de Jesus. Você quer falar do que ele fez na tua vida, do amor dele por você. E você pode orar sobre isso e declarar: Senhor, o Senhor pode contar comigo. E nessa área que não está tendo propósito, eu vou pedir para que o Senhor me ajude a trazer um propósito para esse pilar. E alguma pessoa que às vezes o Senhor quer que eu fale a respeito de ti, né? Então ora, declare isso, porque aí o Senhor vai colocar no teu coração que pessoa precisa ouvir de Jesus, que grupo que você precisa ser testemunha de Jesus, né? Você pode falar: Senhor, conta comigo, eis-me aqui. E agora a gente vai declarar palavras positivas de fé para o nosso dia. Você pode repetir comigo: o Espírito Santo vive em mim. O Espírito Santo vive em mim. Tenho propósito, direção e poder em Cristo. Tenho propósito, direção e poder em Cristo. Eu fui chamada, capacitada e enviada. Eu fui chamada, capacitada e enviada. E hoje eu vivo com intencionalidade e fé. Obrigada, Pai. Obrigada por esta quinta-feira. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor. Entregamos a ti essa quinta-feira. Pedimos que o Senhor nos guie, que o Espírito Santo sopre aos nossos ouvidos a respeito da onde a gente precisa falar do Senhor. A gente sabe que é em todo lugar, mas às vezes tem lugares específicos, de maneira intencional. O Senhor vai nos guiar, né? Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem. Declaro que o seu dia hoje será um dia abençoado, cheio de oportunidade, repleto de paz.
Sabemos que Deus está no controle de tudo e que Ele tem planos maiores e melhores para a tua vida. Que você possa rejeitar toda preocupação, ansiedade, desânimo, recebendo do Senhor alegria e força. Que você tenha uma quinta-feira linda, abençoada, na presença dEle e que hoje seja para a honra e glória dEle. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você tenha um dia lindo, abençoado. Fique com Deus e nos vemos amanhã.